Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Na mensagem de hoje eu gostaria aqui de expor o Salmo de número 12, um Salmo de Davi, que diz assim: Socorro, Senhor, já não há quem seja leal. Já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Cada qual mente ao seu companheiro. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras, como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Muito bem, aqui nesse salmo, Davi, ele vai, no verso 1, 2 e 8, Davi ele vai fazer aqui um lamento, uma lamentação, junto com um clamor por socorro, né? Uma súplica por socorro, onde ele vai lamentar, fazer um desabafo sobre os seres humanos, que já não se pode confiar em ninguém, já não há ninguém mais leal, né, ao seu companheiro. Existem lábios bajuladores que falam com segundas intenções. E ele fala aqui no verso 8 que os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, e no momento em que a corrupção está sendo exaltada na sociedade. No verso 3 e 4, Davi ele vai fazer aqui um clamor a Deus, um pedido por justiça de Deus. Ele pede a justiça de Deus quando ele fala: Senhor, golpeie todas, né, essas bocas fraudulentas e a língua arrogante, né, porque eles não apenas estão sendo desleais com os seus próximos, né, com o seu companheiro, mas eles estão também afrontando a divindade, porque eles falam assim: quem poderá mandar em nós? Ou seja, eles estão dizendo assim, está afrontando o próprio Criador, dizendo assim, nós somos senhores de nós mesmos. Alguma tradução diz assim: quem é senhor sobre nós? Né? Ou seja, não há um Deus, não há quem governa sobre nós. Com a nossa língua, com o nosso linguajar, com a nossa própria boca, nós vamos vencer, nós vamos de fato conquistar o que nós queremos, porque quem é Senhor sobre nós? Então ele clama aqui por justiça de Deus. E o verso 5 e 7, ele traz aqui algo extraordinário, porque no verso 5 o próprio Deus se pronuncia, que já não é mais o salmista falando, mas o próprio Deus toma a boca aqui do salmista Davi, e ele fala assim: por causa da opressão do necessitado, do clamor do pobre, ou seja, aquele que representa, né, um coração simples, o pobre aqui representa aquele coração simples, sincero diante de Deus, e o necessitado aqui é aquela pessoa que está sendo injustiçada, né, por causa desses lábios bajuladores e que falam de forma falsa. Deus dizendo assim: eu vou me levantar e os protegerei, salvarei, né, quem por isso anseia. Deus traz aqui então a manifestação de proteção, de segurança sobre o seu povo. E o verso 7 traz aqui então a confissão de confiança do salmista, dizendo assim: Senhor, eu confio de que tu nos guardarás seguros, e desse tipo de gente o Senhor nos livrará para sempre. Né? E o verso de número 6 assegura aqui Davi que, como garantia de que isso ocorrerá, porque não são palavras humanas, não são palavras de homem. Ele diz no verso 6: as palavras do Senhor são como a prata, né, purificada num forno, 7 vezes refinada, ou seja, é provada, é purificada. As suas palavras são verdades, elas são puras. Ou seja, quem está nos trazendo aqui a afirmação que vai nos proteger, que vai nos salvar, que vai nos trazer segurança, não é homem, mas é o Deus Todo-Poderoso, que são palavras verdadeiras, que possui palavras puras. Ele traz aqui o exemplo, né, de uma analogia como uma prata purificada e refinada 7 vezes no forno. Muito bem, nós vemos aqui que Davi, nesse Salmo 12, ele vai trazer aqui características dos ímpios, características de pessoas perversas,
característica de pessoas que não temem aos homens, e como nós vemos aqui no verso 4, que também não temem a Deus, porque quem é Senhor sobre nós? Através dos seus próprios lábios. Ou seja, Davi ele vai trazer aqui como característico desse tipo de gente, desse tipo de sociedade, desse tipo de pessoas, através das suas pronúncias, através do conteúdo, né, das suas falas, das suas palavras. Ele vai dizer assim: lábios bajuladores falam com segundas intenções, né, proclamam, nós vamos vencer pelo nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Então, Davi ele vai trazer aqui a ideia de que esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, no caso aqui, ímpios, que não temem aos homens, não respeitam a Deus, são caracterizados pela a sua fala, pela sua língua, pelo conteúdo que está na sua boca. Isso aqui é forte, porque nós vemos que a língua ela é um instrumento que ela vai revelar que tipo de ser humano eu sou. No caso, o verso do capítulo 12 aqui de Salmos está caracterizando os ímpios. A língua deles demonstra quem eles são. O tipo de fala, o tipo de pronúncia, o tipo de conteúdo que há, né, nos seus lábios denuncia quem eles são. Eu quero conscientizar você aqui de que não é diferente na questão de denunciar e de caracterizar uma pessoa também que é cristã, uma pessoa que ela é fiel a Deus, piedosa, né? Se o ímpio ele é demonstrado e caracterizado pela sua fala, da mesma sorte também será aquele que é piedoso, aquele que é temente a Deus, aquele que é um justo. Eu quero ler com você aqui rapidamente em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 8, olha só o que vai dizer aqui o apóstolo Paulo. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti. A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, olha só que coisa linda, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado ou envergonhado. Portanto, não há distinção, né, entre judeus e gentios, pois mesmo é o Senhor de todos e abençoa a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que Paulo está dizendo aqui em Romanos que com o coração nós cremos para a justiça. O que é a justiça? É a mensagem do Evangelho, né? Ele está dizendo assim, a qual temos pregado a vocês. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação, né? Com a boca se faz confissão para a salvação. Ele vai dizer isso no verso 10. Então veja que a língua é um instrumento poderoso para manifestar a salvação na minha vida. Então eu não posso apenas crer no meu coração, no Evangelho, não posso apenas crer na palavra de Deus. É preciso eu usar um instrumento que eu tenho, que é a minha língua, confessar aquilo que eu creio no meu coração, para que a salvação então se revele e se manifeste sobre a minha vida. Então eu tenho que confessar com a minha própria boca, né? Eu creio na palavra de Deus, eu creio no Evangelho. Então com o coração se crê e com a boca se faz a confissão, porque todo aquele que invocar, que falar, né, será salvo. Invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra ela está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é forte, né? Isso aqui é algo tremendo. Eu quero ler aqui com vocês também, rapidamente, aqui em Efésios, capítulo 4, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aqui em Efésios, capítulo 4, o verso 29, ele vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique ou dê graça aos que a ouvem. Veja que Paulo está dizendo aqui em Efésios 4:29, que uma vez que nós cremos, né, na palavra e confessamos ela com a nossa boca, confessamos crer no Evangelho, em Cristo, então não devemos a partir de agora
ficar falando palavras torpes, né? Palavras impróprias, palavras que gerem destruição, ou seja, que não tem bom proveito. Palavrão, palavras que não vai edificar ninguém, palavras que não vai somar na vida de ninguém, sabe? Paulo está dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, para que dê graça àqueles que estão te ouvindo. Então, se no Salmo 12, né, os ímpios são caracterizados pelo seu linguajar bajulador, com segundas intenções, com difamação, o cristão também agora, o justo, né, o salvo em Cristo, ele também vai ser reconhecido pelo o seu linguajar, pelo aquilo que ele fala, pelo aquilo que sai da sua boca. Ele não fala palavras torpes, palavrão, coisas que não edificam, coisas que não são proveitosas, conforme nós vimos aqui em Efésios 4:29. Eu quero ler com você aqui para nós reforçarmos essa ideia. Aqui em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 8, ele vai dizer assim, mas agora livrai-vos de tudo isso, a raiva, o ódio, a maldade, a difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais, olha só, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então é lindo porque Paulo está dizendo assim, gente, uma vez que há uma transformação em você, há uma conversão genuína dentro do seu coração, então a sua boca vai testemunhar isso. Se aqui dentro de você houve uma mudança pelo Evangelho, a tua boca vai testemunhar e vai enaltecer essa mudança. Porque você vai se livrar do velho homem que você estava vestido dele. Você não vai mentir, você não vai difamar, você não vai falar palavras torpes, conforme nós vimos ali em Efésios 4:29. O ódio, e no próprio capítulo de Efésios, capítulo 4 lá, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre gritaria, né? Cólera, gritaria, né? Ou seja, tudo isso vai ser removido, vai ser tirado. Maldade, né? Porque você agora se revestiu de um novo homem que se renova para o conhecimento. Então, o seu novo homem em Cristo que você se tornou, né? Esse novo homem é uma palavra tanto para homem para mulher, né? É o ser humano que está sendo focado aqui. Esse homem é o ser humano, um novo ser humano que foi formado, gerado com um novo princípio, com uma nova ideia, mentalidade, conforme nós vimos aqui no verso 10. Então, a minha boca, o conteúdo, né, da minha língua, do que eu falo, vai testificar de que eu sou um filho de Deus, né? De que eu pertenço ao Senhor, de que eu sirvo ao Senhor. Olha só o que vai dizer no verso 16, do mesmo capítulo 3 de Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Cantai, olha só, hinos, salmos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no teu coração. Tudo que fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Se não me falha a memória, Mateus 12:34, o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer assim, daquilo que está cheio o coração, né, a boca vai falar. Então, a minha boca vai pronunciar o conteúdo que está aqui dentro. Então o próprio Jesus falou isso. Então você imagina, Paulo está dizendo no verso 6, habite em vocês abundantemente a palavra. A palavra de Deus, ela tem que habitar abundantemente no cristão, porque o coração dele vai estar rico dela, então o que vai sair da boca dele de conteúdo da sua língua vai ser palavra de sabedoria, louvores, salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão ao Senhor, né? Então, olha só, o cristão, o salvo, o regenerado, ele também é identificado segundo a sua língua, segundo o seu falar, o seu linguajar, né? E é interessante porque, olha só o que está sendo dito aqui no Salmo de número 12, né? Uma vez que o salmista Davi aqui, ele está compondo essa canção do Salmo 12, que os salmos são hinos, né? São canções. É interessante que Davi, eu acredito piamente, ele está escrevendo aqui uma situação que ele está vivendo de injustiça, das pessoas ímpias, maldosas, né, falando injustamente a seu respeito, enfim.
Eu acredito que ele estava compondo ali um salmo que estava vivendo o seu momento, a situação que ele estava vivendo. Mas é interessante que Davi também, ele era um homem de Deus profético, que compunha salmos proféticos, ou seja, que apontava não apenas para o momento que ele estava vivendo, mas para uma situação, uma eventual situação futura e profética, ou seja, que apontava para algo que Deus iria manifestar lá no futuro. Então, inicialmente, talvez é uma situação que ele está vivendo de perseguição, né, de bajuladores, pessoas que falam segundo as intenções, caluniando, né? E ele pede o socorro de Deus, Deus dizendo assim, ó, por causa da opressão do necessitado, eu vou me levantar e eu vou trazer proteção, eu vou salvar. Isso aqui é lindo, porque Deus está dizendo assim, Davi, eu vou salvar, eu vou proteger você desses ímpios, desses homens caluniadores que estão difamando, que estão falando injúrias a seu respeito. Isso aqui é forte porque nós como cidadãos dos céus, filhos de Deus, servos e servas de Deus, regenerados no Senhor, crentes no Evangelho, nós temos por Deus a sua proteção. Porque no mundo que nós vivemos não é diferente do mundo de Davi, é o mesmo. Nós vemos pessoas maldosas, nós vemos pessoas que têm no seu coração segundas intenções, pessoas que fazem trabalho de feitiçaria, de macumbaria, lançam praga, feitiços, né? Palavras de maldição contra a nossa vida sem a gente saber, né? Quantas pessoas que se dizem ser nossos inimigos e nós nem sequer nem sabemos que elas existem, mas elas não vão com a nossa cara, elas amaldiçoam a nossa vida, casamento, família, filhos, área profissional, enfim, em todos os sentidos, né, que faz até mesmo trabalho de feitiçaria para que alguma coisa ruim aconteça conosco. Né? São lábios, né, ruins, são lábios de ímpios, arrogante, língua arrogante, que vem para destruir, como lâminas cortantes, como diz aqui no verso 4. Todavia Deus está dizendo assim, eu vou me levantar, eu vou proteger e eu vou salvar o meu povo. Aquele que em mim crê, aquele que está na minha presença. Isso aqui é lindo porque o Salmo 5, verso 5, está dizendo a proteção de Deus sobre os seus aqui. Sobre os seus. Isso é glorioso porque Deus está dizendo assim para você, se você está em Cristo, se você está na minha palavra, se o seu coração crê na minha palavra, se a sua boca confessa a minha palavra, você é salvo. Então, há uma proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Macumba não vai pegar em você, palavra de maldição não vai pegar em você, sabe? Nada vai acontecer porque nenhuma praga, né, chegará à sua tenda, nenhum mal te sucederá. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, nada disso. É simplesmente porque você passa a pertencer a Deus, você é propriedade exclusiva dele. E ele então nos guarda, nos livra. E ele está dizendo assim, eu me levantarei. Isso é forte. Então descansa o seu coração. Quem sabe você fica preocupado, dizendo, acho que fizeram macumba para mim. Aquela pessoa fica lançando maldição sobre mim. Descansa o teu coração. Se você está em Cristo, nenhuma dessas palavras há de suceder. Né? O Senhor, ele esmiuça todo o mal, a sua palavra. Né? Palavra de maldição, palavra contrária. E você deve orar por essas pessoas, você deve pedir a misericórdia de Deus sobre elas, para que elas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, que um dia você chegou, e elas possam também ter essa mudança de pensamento, essa conversão, e então elas irão mudar até mesmo a pronúncia, né? O conteúdo da fala da língua delas também. E aí é lindo porque Deus assegura dizendo, sou eu que estou dizendo. Ou seja, Deus nos dá garantia de proteção. Ele nos garante a proteção e o cuidado dele. Mas como eu disse, esse salmo também é um salmo profético. Ele aponta para um acontecimento futuro que há de acontecer na humanidade. E isso aqui se revela ao tempo do fim. Porque a humanidade ela caminha, né? Como diz aqui o verso 8, os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Então nós vemos que a corrupção está cada dia mais sendo aplaudida na sociedade. Nós estamos vendo que os homens estão se tornando cada dia mais perversos. Nós estamos vendo que a sociedade está crescendo o desamor, né, entre uns com os outros, a insensibilidade, a frieza, né, os interesses próprios, enfim. Nós estamos vendo que isso é sinal da vinda do Senhor. Tudo isso é mister que aconteça porque nós estamos vivendo dias de
da volta do Senhor, um cenário que aponta para a vinda iminente de Jesus, aonde todas as coisas serão então consumadas. E aí Deus está dizendo assim, mas o meu povo, Ele está dizendo assim, eu vou me levantar e eu vou salvar o meu povo, vou salvar a minha igreja, a minha noiva, né, de uma sociedade corrupta como essa. Ele está apontando aqui para o arrebatamento da igreja. Isso aqui ele diz assim, o verso 7, o salmista confia tanto Davi aqui, de forma profética, ele fala, o Senhor nos guardará seguros desse tipo de gente, nos livrará para sempre. Olha só, Davi está dizendo assim, ou seja, desse tipo de cenário corrupto, desse mundo caído, perverso, né? O Senhor nos livrará para sempre. Davi não está dizendo que as pessoas, né, é um desamor, não há sentimento com os ímpios, não é isso. Ele está dizendo assim que, na verdade, é a intenção do coração, a malignidade no mundo, essa malignidade, essa perversidade, Deus vai nos tirar e vai nos livrar dela para sempre. Ou seja, Ele vai nos levar, nos conduzir a um lugar onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais calúnia, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, mais pranto, onde não haverá mais o pecado reinando. Ele vai nos livrar para sempre. Ele aponta aqui para algo profético que há de acontecer. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer é: a minha língua tem denunciado que tipo de pessoa eu tenho sido? E talvez você possa dizer: olha, pelo conteúdo da minha fala, eu acredito que eu estou prestes a ficar, se o Senhor for arrebatar a sua igreja, ou a ser extirpado da eternidade. Porque no céu, como diz um hino da harpa, né, não entra pecado, né? Não entra ali qualquer coisa que possa corromper aquele lugar. Então, que você possamos meditar nisso, porque existe uma promessa de Deus sobre o seu povo de livramento, de salvação e de proteção, de que Deus vai de nos livrar, de nos poupar para todo sempre dessa malignidade, dessa perversidade, dessa corrupção que está no mundo, mergulhada no desamor, no pecado, nas impurezas, né, naquilo que agride a honra de Deus, nos valores e princípios da palavra do Senhor. Então, que eu e você possamos, a partir de hoje, meditar melhor sobre a nossa língua, sobre o nosso conteúdo, das nossas conversas, nossos diálogos, da nossa fala, para que eu e você possamos ser um verdadeiro cristão que possui o livramento de Deus na terra e, acima de tudo, receberemos o livramento e a salvação de Deus de um mundo corrupto como esse e iremos habitar na eternidade com o Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e nesse lugar que nós queremos habitar, onde a glória de Deus, a santidade de Deus reina, a pureza de Deus reina, onde nós veremos como Ele é, seremos semelhantes a Ele, teremos um corpo glorificado, onde o pecado não terá mais vez, não terá mais poder. Então, que você possamos nos apegar nesse salmo e que Deus possa nos abençoar poderosamente, nos instruir através dessa passagem, tá bom? Aqui fica a minha alegria de poder expor a vocês aqui o Salmo de número 12, é um salmo poderoso, que você possa ser edificado, abençoado por essa palavra. Se você sentir no teu coração de se inscrever no canal, se inscreva aí no canal, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que elas também possam ser abençoadas, tá bom? Deixa o like, Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo, uma próxima mensagem, uma próxima exposição da palavra, assim permitindo Deus.